Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E você já ouviu falar dos elementais da natureza, de todas as lendas relacionadas a eles? Hoje é dia de um vídeo muito especial, pois a gente está fazendo ele em parceria com a Luz de Lótus Artesanato Espiritual, que criam esses incríveis garra-duendes ou duendes de garrafa. Mas antes de falar deles, precisamos explicar o que são os elementais. Para nós ocidentais, tudo vai começar por volta do século V a.C., quando um cara que já aplaudimos de pé em um vídeo aqui no canal, chamado Empédocles, criou a teoria de que tudo no universo era formado por 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Dessa forma, não importa o que seria, tudo teria esses elementos em sua composição, em maior ou menor grau. Essa teoria dos 4 elementos, como sabemos, permeia o meio filosófico, mágico e de terapias holísticas até hoje. Ela ganhou mais força ainda quando um outro filósofo famoso, Aristóteles, lá por volta do ano 350 a.C., retomou essa teoria e acrescentou um 5º elemento, chamado de éter. Este éter não é o elemento químico que a gente usa hoje. Ele seria uma espécie de uma quintessência, que é o material que preenche a região do universo acima da esfera terrestre. Aristóteles ainda emprestou qualidades para esses elementos, como frio, quente, seco e úmido. Na mitologia grega, ele era pensado como sendo a essência pura que os deuses respiravam, preenchendo o espaço onde esses deuses viviam. Mais tarde, já no século 3 d.C., Plotino definiu esse éter como algo penetrante e imaterial. Mas voltando aos elementos, outras nações antigas como a Pérsia, a Grécia, a Babilônia, Japão, Tibete e Índia, por exemplo, tinham listas semelhantes, às vezes se referindo em idiomas locais ao ar como o vento e o 5º elemento como o vácuo. O sistema chinês Wu Xing lista os 5 elementos como madeira, fogo, terra, metal e água, e os considera como energias e não tipos literais de materiais. A teoria dos 4 elementos se perpetuou até os dias de hoje, principalmente por causa dos alquimistas da Idade Média, que mantiveram o aspecto simbólico e prático dos elementos em seus estudos e em seus experimentos. Dessa forma, os elementos foram associados a aspectos da humanidade, como a terra ao corpo físico, a água ao corpo emocional e a ar, ao fogo, aos corpos mentais e espirituais, dependendo da tradição. Mas não ficamos só por aí. Com o tempo, e influenciados pelo forte caráter grego de transformar a natureza em histórias, que viraram os grandes mitos, esses elementos ganharam representantes, que são os elementais da natureza. E eles são divididos também por elementos. Dependendo da cultura onde você for procurar, eles podem ser bem diferentes um do outro. Por exemplo, na cultura pré-islâmica, podemos encontrar os djinns, ou gênios, como a gente acabou aportuguesando. Esses seres eram de uma categoria intermediária entre os humanos e os anjos. Eles eram feitos de ar e fogo, mas podiam assumir a forma que queriam ou se ligar até objetos, como uma lâmpada, por exemplo. Existem discordâncias sobre se eles são bons ou ruins. O que parece é que existem 3 tipos de djinns: os que protegem os humanos, os que são considerados demônios e os que são amorais, ou seja, não são bons nem maus. Outros exemplos são os demônios da Mesopotâmia, onde muitos estavam associados a elementos como o vento, no caso de Lilith. Aqui no Ocidente, nós acabamos separando-os por elementos e mesmo dentro deles, alguns são diferentes, dependendo de onde eles vieram. Começando pelos elementos, então, pelo ar, nós temos lá no ar os elementais chamados de silfos e as fadas. Os silfos, eles seriam elementais do ar masculinos, e o termo é de origem germânica, e quem o cunhou a primeira vez e nos trouxe esse termo, que acabou se popularizando, foi o grande Paracelso. As fadas, então, seriam os elementais femininos, como é o caso, por exemplo, da Sininho do Peter Pan. E os dois agem no plano das inspirações criativas que advêm do mundo mais alto e mais sutil. Agem na mente dos sonhadores, dos artistas, dos poetas e os inspiram. E no elemento água, a gente tem as ninfas e as ondinas. As ondinas são citadas na literatura clássica, particularmente em Metamorfoses de Ovídio. Além disso, Paracelso as categorizou como os elementais da água. E elas podem ser divididas em Nereidas, Linnátides, Náiades e Sereias. Algumas linhas mitológicas que consideram que as ondinas são uma categoria dentro das ninfas. Em geral, elas se apresentam sempre em formas femininas e
regem as questões ligadas às emoções e à alma. Para vocês terem uma ideia, a Pequena Sereia, ela é um bom exemplo de uma ondina e como a lenda original que conta que ela precisa se casar com o humano para que ela se torne imortal. Já no elemento fogo nós temos os salamandrinos. Esse mito surgiu como derivação de uma crença de que aqueles animais, as salamandras, são imunes ao fogo. Eles também são citados por Paracelso e são considerados símbolos da justiça, da paz interior, da transformação ou transmutação e da superação de obstáculos no caminho da individuação. E na Terra nós temos os gnomos, os duendes, os anões, dependendo do lugar. Um gnomo é uma criatura mitológica e são representados por pequenos humanoides que vivem sob a terra, em minas ou em troncos ocos de árvores, onde guardam seus tesouros. Eles são os elementais mais tradicionais e também tiveram sua nomenclatura cunhada, adivinha por quem? Paracelso. Já os anões, eles agem muito parecido com os gnomos, só que eles são mais comuns nas mitologias germânicas e nórdicas. Já os duendes, eles são criaturas do folclore ibérico e latino-americano, derivados da contração da expressão dueño de casa, que significa dono de casa, e foi originalmente conceituado como um espírito travesso que habita uma casa. Esses elementais cuidam das coisas da matéria, como bens e projetos. E se você quiser saber mais sobre esse trabalho do Paracelso, onde ele categorizou os elementais da natureza, eu vou te indicar um livro que se chama, olha só, hein, Liber de Nymphes, Sylphis, Gnomes, et Salamandris, et de Caeteris Spiritibus, publicado póstumamente em 1658. Aqui no Brasil também temos nossos elementais, como o Saci, relacionado ao ar, a Iara, relacionada à água, o Boitatá, o fogo, e a Curupira e o Sanguanel, a terra. Outro elemental que ficou muito popular aqui no Brasil são os duendes de garrafa ou os garra-duendes. Existem histórias de que eles respiram porque as garrafas ficam embaçadas, porque eles são feitos de biscuit, é só por isso, eles não estão vivos de verdade. Essa tradição nasceu no interior do Brasil e é difícil identificar onde exatamente. Existem versões que falam da Bahia, outras de São Paulo e outras de Minas Gerais. Muitos de vocês devem lembrar da novela Renascer e do Cramunhão do Tião Galinha. Mas vamos então aproveitar esse vídeo para desmistificar um pouco algumas lendas que existem por aí. A primeira é de que esse duende só pode vir de São Tomé das Letras e que ele só pode ser ganhado. Bem, como a gente já disse, a lenda dos gnomos ela é comum em todo o Brasil, então não faz sentido só poder ser comprado em São Tomé das Letras, mesmo com toda a mística que aquela cidade tem, ou que ele só pode ser ganhado. E aqui a gente lembra que está falando de um símbolo, e como todo símbolo, é você que detém e não ele que te detém. Logo, se você pensar naquele símbolo para uma magia ou simpatia, vai lá, pega o seu gnomo, não precisa esperar ganhar. Outra coisa muito comum é acreditar que os duendes podem sair da garrafa e puxar o seu pé de noite, ainda mais se você não cuidar bem dele. Bem, como a gente já disse, aqui é um boneco, não é um duende de verdade. Ele simboliza sim o elemental e tem o poder do símbolo impresso nele para fazer essa correlação com o elemental vivo, mas ele em si não é o elemental. Bom, isso significa que o duende em si não é um ser vivo, ele não é vivo ou tem um espírito dentro dele, nem tem qualidades como ciúme, raiva e muito menos escondem as chaves do seu carro. Você que perdeu mesmo, essa é a notícia triste. Como a gente disse, é apenas um símbolo de conexão com os elementais externos. E aí, como símbolos, você pode fazer alguns tipos de oferenda para eles, como forma de alimentar esse link, essa conexão energética entre o boneco e o elemental verdadeiro. É muito comum as pessoas usarem maçãs para esse tipo de oferenda, até doces, mas aí os doces você vai ter que lidar com as formigas, com os insetos. Então as pessoas costumam colocar maçãs como uma forma de dar energia para esse duende que está ali conectado com o elemental da terra, te ajudando então a obter prosperidade e fazer com que seus projetos deem certo. E se você gostou dessa história toda e quer ter o seu próprio duende para fazer os paranauê de prosperidade, conhece o trabalho do pessoal lá da Luz de Lótus Artesanato Espiritual. Eles fazem os garra-duendes, né, os duendes de garrafa, assim como saci, mago, bruxa e até ET, nosso saudoso ET, se você quiser colocar um dentro da garrafa. Nós vamos colocar o link aqui embaixo no vídeo e no Saiba Mais, então você pode clicar aí e, nossa,
nós temos mais do que isso, Léo. Nós temos mais do que isso. Ó, eu já tenho uma bruxa, eu já tenho um mago, olha só que bacana. O que eu queria dizer é que nós temos mais do que só eles, nós temos uma surpresa. Ah, verdade, eu sei disso. Eu vou falar da surpresa, mas eu tô mostrando aqui os que eu ganhei. Eu não entreguei ainda pro Bruno, porque a gente tá de quarentena. A gente tem uma surpresa, se você gostou, se você quer adquirir o seu CDH10. Esse é o cupom de desconto que você vai inserir lá no site para ganhar 10% de desconto no seu Garra Duende, para você fazer seus paranauês místicos com seus elementais da terra, ou encomendar seu ET, encomendar a sua bruxa, ou se você tiver a fim de uma ondina, de uma salamandra. Eles falaram que ainda não fizeram, quem sabe você não é o primeiro a ganhar uma salamandra ou uma ondina deles. Então procura lá o site e se tiver alguma dúvida, algum comentário, põe aqui no canal que a gente vai responder você. Léo, Sou eu. eu tenho uma dúvida aqui no vídeo para te fazer sobre isso. Então manda. A gente estava falando aqui que é possível fazer oferendas para o boneco porque o boneco tem alguma conexão com o elemental, certo? Certo. Agora, se ele tem uma conexão com o elemental, esse elemental, ele sim pode roubar sua chave, puxar o seu pé à noite, entre outras coisas? Esse elemental ele vive no plano astral, né? Então ele não tem esse poder de ir lá e pegar suas coisas e fazer. Ele vai ser o agente quando você faz oferenda para ele, você põe a intenção do que você quer. Então ele é o agente dentro do plano astral para fazer com que a lei de sincronicidade ali consiga fluir através do elemento terra, por exemplo, que é o caso do duende. Então isso vai facilitar os processos de manifestação. Mas ele mesmo não vai conseguir através do boneco, não é o Chuck, gente. Não vai ser através do boneco que ele vai fazer qualquer coisa com você. Os bonecos são super simpáticos, super lindinhos. Olha esse aqui, ó. Esse duende tem até um piercing na orelha. Então, eles são inofensivos, muito bonitinhos. E se você, assim como a Xuxa, já viu duendes, deixa aqui nos comentários, conte a sua história pra gente. Um beijo no seu coração e até a próxima. Esfirras do mundo dos gnomos.